Olá, meus amigos, estamos então aí começando mais um vídeo falando, sobre Bíblia. Hoje eu separei para a gente conversar um pouco sobre um salmo, o Salmo 88, e nós podemos começar ali a partir do versículos 2 e 3, que dizem assim: apresenta uma irmã que suplica a Deus, através de suas orações, diz assim: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então temos aqui, apesar de tudo o que estava passando, Emã se dirige a Deus como o Deus da sua salvação, porque ele sabe que somente em Deus ele vai encontrar o quê? Vai encontrar alívio e vai encontrar refúgio para o seu sofrimento. Diz a sua fala que dia e noite ele clama diante de Deus, o que já nos ensina que, ao contrário de muitos, de nós, que quanto mais sofremos, mais nos afastamos de Deus. Emã, quanto mais ele sofria, mais ele se apegava a Deus. Ele quer acesso à presença de Deus. Continua assim o versículo, diz que chegue à tua presença a minha oração. Era comum nos palácios dos reis na época que se fizesse o quê? Se fizesse um rito, se fizesse uma cerimônia, para que alguém pudesse chegar então à presença do rei, e ali diante do rei então a pessoa apresentava os seus pedidos, as suas queixas, na intenção de que o rei, por sua bondade, o atendesse. Mas a intenção era ser ouvido pelo rei. Então esse é o clamor que Emã usa nesse salmo, quando ele diz: inclina teus ouvidos, como quem diz: olha, Senhor, ao menos escuta o que eu tenho a te dizer. A angústia é tão grande que ele não pede nem para Deus livrar ele, mas ao menos escute, ouça isso. Isso já me deixa satisfeito, já me deixa contente. Isso mostra também a profunda fé que Emã, que esse homem tem. O seu pedido é só de que Deus o escute. Escute apenas o seu lamento, isso basta. Seguindo então no versículo 4 do Salmo 88, agora então Emã fala do seu lamento. O que ele está sentindo? Diz ele: pois minha alma está cheia de angústias, está farta de males. Sabe quando a gente come assim bastante, que a gente fica empanturrado, a gente fica farto, Essa é a intenção de Emã falando dessa maneira. Olha, já estou farto, Estou farto de males, estou farto de angústias. Eu fui até onde poderia ir, e minha vida já se aproxima da morte, diz ele. Assim ele afirma que chegou no limite, que ele não pode mais suportar o que ele está passando. Versículo 5, Emã usa aí a imagem do que acontecia nos campos de batalha, onde, naquela época, nós não tínhamos o socorro que nós temos hoje. De ambulâncias, de médicos, de enfermeiros, de helicóptero, de tudo, enfim, que se usa hoje para o socorro de uma pessoa. O que acontecia nos campos de batalha da época? O soldado que era ferido, ele era deixado no campo de batalha, porque a morte dele seria só uma questão de tempo. Não tinha como socorrê-lo, ninguém ia carregar um soldado por quilômetros nas costas, então ele era deixado, ele era abandonado para que ali então, dentro de pouco tempo, ele morresse. E muitas vezes era ainda pegado, carregado e colocado junto de outros cadáveres, para que ali, junto com aqueles, já morresse e por ali ficasse. Então, esta é a expressão que Emã vai falar, como ele está se sentindo. Olha, eu sou visto como os que baixam a cova. Tornei-me um homem sem forças, abandonado entre os mortos, como as vítimas que jazem no sepulcro, das quais já não te lembras. Então assim, Emã se sente o quê? Se sente abandonado diante de suas angústias. A partir do versículo 7, Emã ele atribui a Deus o sofrimento e angústias que está passando. Diz assim, no versículo 7, puseste-me no fundo da cova, em meio a trevas nos abismos. E no versículo 8, Emã continua falando: tua cólera pesa sobre mim, tu me abates com todas as tuas ondas. E no versículo 9, tu afastaste de mim os meus conhecidos, tornaste-me repugnante a eles, estou preso e não vejo como sair.
Então, Emã sabe que aquilo que ele está passando, tudo isso vem da parte de Deus, ou seja, é a mão de Deus sobre ele. Mas, porém, Emã, ele não se acomoda no sentido, bom, Deus está fazendo, então Deus sabe o que faz. Não, ele não se acomoda, ele continua buscando a Deus, ele sabe que Deus está por trás de tudo que nos acontece. Isso fazia, claro, parte já do pensamento judeu. O judeu, ele não acredita, né? Isso é sorte, ou é azar, ou é coisa do acaso, né? Ou destino. Não. Né? O judeu, ele estudava, aprendia, né, por parte da lei de Moisés, que Deus é o soberano e é criador de todas as coisas. Por isso, Deus domina e Deus controla tudo o que nos acontece. Deus consegue tirar de algo ruim, ainda consegue tirar algo de bom que possa servir para a nossa vida. Então, sabendo disso, Emã faz o quê? Emã insiste e Emã continua a rezar. Esse é um homem, né, sofredor, ele não larga Deus, ele se apega em Deus. Versículo 10. Os meus olhos desfalecem em aflição, eu te invoco todo o dia estendendo as minhas mãos para ti. É assim que o judeu reza, né? Com os olhos abertos, né? Com as mãos levantadas, e ele fala que reza dia após dia, todo dia, sem falta, desde o amanhecer. Né? A frequência, né? E a força e a fé da oração deste homem. Emã estava, né, com as mãos levantadas, chorando, clamando, né, e suplicando a Deus para que Deus o ouvisse em seu sofrimento, que ouvisse o seu clamor e que ouvisse a sua angústia. Emã queria encontrar da parte de Deus o quê? Queria encontrar da parte de Deus uma resposta. E aqui, que lição de Emã para todos nós, não é verdade? Quando sofremos, fazer o quê? Buscar a Deus. A nossa tendência é quando sofremos, né, ficamos amargurados com Deus e logo cobramos, né, o que é que eu fiz para merecer isso? Emã, mesmo sabendo que por trás de tudo tem a mão de Deus, Emã não se queixa nesse sentido. Não tenta se apresentar como vítima, não. Ele quer é que Deus o ouça, que Deus o atenda no sentido de o confortar, de o consolar, de o dar forças, em que ao menos tenha esse entendimento de que Deus o escuta no momento de suas aflições. Primeiro, Emã suplica que Deus o ouça, depois Emã faz a Deus uma descrição dos seus sentimentos, daquilo que ele está sentindo, depois Emã reconhece que tudo aquilo vem da parte de Deus e agora então Emã vai fazer o quê? Emã, ele vai argumentar com Deus. É interessante essa parte que ele vai argumentar com Deus dizendo que a morte dele, de Emã, de nada serviria para Deus. Ou seja, olha, se eu morrer, é o Senhor que perde, hein? Então no versículo 11 diz assim: realizas maravilhas pelos mortos? Se eu morrer, Senhor, quem vai ver as tuas maravilhas? Né? Quem é que vai assistir a tudo isso que tu faz? O Senhor não vai ganhar nada se eu morrer, o Senhor vai perder ainda um adorador. No versículo 10 vai dizer: as sombras, que são, quer dizer, os finados, os mortos, se levantam para te louvar? Pergunta ele. Emã está dizendo, será que lá no cemitério, né, os mortos vão fazer o quê? Vão fazer um culto para ti? Vão cantar como eu canto para ti? Será que eles vão te louvar? Porque para louvar o Senhor, são os vivos que fazem isso, né? Não são os mortos. Se eu morrer, o Senhor vai perder o quê? Vai perder um cantor, vai perder um adorador, né? Vai perder alguém que te louva. No versículo 12, diz assim: falam do teu amor nas sepulturas, da tua fidelidade no lugar da perdição. Ou seja, se eu morrer, quem é que vai falar da tua fidelidade? Ou quem é que vai falar da tua bondade? A sepultura, né? Os mortos não fazem isso. Versículo 13, Emã continua argumentando com Deus. Conhecem tuas maravilhas nas trevas e tua justiça na terra do esquecimento? A terra do esquecimento é o quê? A terra do esquecimento é a sepultura, é o cemitério. Quando a gente morre, né, tem muito choro, tem muita saudade, mas os anos vão passando, né? As visitas lá no túmulo, no cemitério vão diminuindo, a cada ano menos pessoas, daqui a pouco está esquecido, ninguém mais vai visitar, ninguém lembra mais, né? Por isso, Emmanuel diz que é a terra, né, a terra do esquecimento. Então, a partir do versículo 14, agora, Emã, mesmo com todo o silêncio de Deus, Emã faz o quê? Insiste em rezar, não desiste de Deus. Diz assim:
Quanto a mim, Deus, eu grito a ti. Minha prece chega a ti pela manhã. Ou seja, Emã acordava cedinho já para rezar e para clamar a Deus e pedir a Deus que o escutasse e o atendesse em seu sofrimento. No versículo 15, Emã questiona Deus novamente, né? Por que me rejeitas, Deus, e esconde tua face longe de mim? E aqui, né, entra um ponto fundamental para todos nós cristãos, né? E isso às vezes nos pesa porque não há sofrimento maior para alguém que crê, para alguém que acredita, que tem fé, né? Não há nada maior para nós do que a sensação de que Deus não está nos escutando, né? De que Deus virou o seu rosto para nós, de que Deus o abandonou. Como é triste, né? Muitas vezes essa sensação de que Deus não escuta a nossa oração. E é isso que muitas vezes mais nos angustia, né, diante de nossas situações difíceis, né, porque se no meio dessas tribulações nós tivéssemos a consciência de que Deus está nos ouvindo, isso, é claro, é o que nos traz um grande alívio. E é esse silêncio de Deus que aflige Emã. No versículo 16 até o 19, Emã então vai lembrar a Deus, né, de tudo aquilo que está passando. Ele diz assim: sou infeliz e moribundo desde a infância, ou seja, a vida toda de Emã foi passado em meio a essas crises, a essa angústia, depressão, talvez, tristeza. Então, Emã, ele se sente como que desorientado. Diz ele: sofri teus horrores, estou esgotado. Ou seja, eu estou sem saber mais o que fazer, eu não estou mais entendendo essa situação na qual eu estou vivendo. Versículo 17: passaram sobre mim teus furores, teus terrores me deixaram aniquilados. Né? Como Emã está se sentindo nesse momento, como se Deus estivesse contra ele. Além de não ouvir, ainda parece que põe a sua ira contra ele, com tudo aquilo que ele está sofrendo. No versículo 18, eles me cercam como água todo o dia. É como se Emã estivesse se afogando, né? E as águas vão cercando, vão apertando e ele vai sucumbindo, vai entrando dentro desse mar de desgosto e se afogando sem ouvir a voz, sem ouvir a atenção de Deus. E versículo 19, então Emã se sente separado e só. Tu afastas de mim meus próximos e companheiros, né? E ele termina o salmo dizendo que a única companhia que ele tem são as trevas, né? No versículo 19, ele diz assim: a treva é minha companhia. Então, por isso que esse salmo, né, ele é considerado o mais triste da Bíblia, né, porque ele acaba nesse tom de quê? De angústia, de desespero, de trevas, apesar de Emã nunca ter desistido de buscar a Deus. Bom, o que esse salmo nos ensina, né? O que nós podemos tirar da lição desse salmo? Primeiro, tentar entender que até mesmo os homens mais santos, os homens mais piedosos e os homens mais fiéis, todos eles passam por momentos de profunda tristeza e crise espiritual. Na história da igreja nós temos vários homens e mulheres, né, santos e santas, que passaram e enfrentaram períodos de profunda melancolia e depressão espiritual. Basta a gente lembrar de um Padre Pio, de um São Francisco, né, que se enclausurou lá na caverna, Santo Antônio, os santos e santas que experimentaram e falam das noites escuras da alma, noites terríveis de crise espiritual. Ou seja, mesmo o cristão mais fiel e mais piedoso está sujeito a isso. Nós não somos os únicos que muitas vezes passam por isso. Faz parte da vida dos cristãos, mesmo os mais fiéis. Segunda lição que nós podemos tirar de tudo isso, e temos também que ter consciência de que às vezes esses períodos podem durar o quê? Podem durar pouco ou também podem durar a vida inteira. No caso de Emã, ele mesmo fala no Salmo que desde a sua infância. E basta nós também lembrarmos, né, por exemplo, de pais, né, com filhos problemáticos, pais que têm filhos especiais, filhos, né, com pais que precisam também de cuidados intensos, né, que vão passar parte ou boa parte de sua vida atendendo e socorrendo seus pais em suas necessidades, pessoas que têm doenças crônicas, né?
crises que podem durar alguns dias ou às vezes podem durar toda uma vida. Agora é importante perceber como Emã é que através de tudo isso Deus quer nos mostrar o estrago que o pecado causou, o estrago que o pecado fez na vida do ser humano. Deus quer nos mostrar que somos frágeis e como nós precisamos dele. A terceira lição que nós podemos tirar é de que nós não devemos parar de orar, parar de rezar jamais, mesmo que pareça que Deus demore a nos responder, mesmo que pareça que Deus fique em silêncio, né? Emã não parou de rezar diante do silêncio de Deus, né? Fala o Salmo que ele clamava dia e noite, cada dia. E a quarta lição que nós podemos tirar disso, né? Lembrando que o estado de sofrimento de Emã, no Salmo 88, ele é também uma prefiguração dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu sua vida toda. Lá em Isaías 53, nós lemos que ele é o homem das dores que sabe padecer. Cristo era um homem de dores desde o seu nascimento até a sua morte. Na angústia de sua morte, ele disse que aos seus discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E a partir de Cristo, sabemos que o nosso sofrimento não é em vão, mas tem um sentido. Os nossos sofrimentos eles não podem nem devem ser vistos como como uma punição ou como um castigo de Deus. Tanto que esse salmo ele é um salmo didático, ele é um salmo de ensino. Portanto, os sofrimentos na nossa vida vêm para quê? Vêm para nos ensinar, Nos ensinar o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós somos frágeis, e é para muitas vezes quebrar a nossa confiança em nós mesmos, que nós muitas vezes confiamos só em nós. Período agora que estamos vivendo, de quarentena, de isolamento, de coronavírus, talvez muitos estejam passando por esse momento em que sentimos, talvez, já tenho escutado de muitos, inclusive lideranças de nossa igreja, muitos estão passando aí por um período de tristeza, de desânimo, de sofrimento, até uma sensação de abandono da parte de Deus ou dos seus pastores, enfim. Temos a consciência de que o propósito de Deus não é punir, não é castigar ninguém, mas sim nos levar para mais perto dele. Assim como fez com Emã. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não está passando por isso, por nenhuma dificuldade nesse momento, agradeça a Deus. Lembre de agradecer a Deus por todas as bênçãos, por todas as graças que Ele tem lhe concedido. Porém, tenha compaixão. Tenha compaixão dos que nesse momento estão sofrendo. Não condene, não julgue, porque nós não sabemos muitas vezes o que está acontecendo na vida daquelas pessoas que neste momento estão sendo marcadas pela dor, pela tristeza, pela perda de um ente querido, pela perda de um emprego, por entrar em depressão, por estar em crise espiritual. Não julgue, não condene, não diga que isso é uma bobagem ou uma besteira da cabeça das pessoas. Faça como Jesus, que olhava e tinha compaixão. Faça como Emã, reze por elas, peça a Deus por elas. E quando possível, dê uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E se alguém de nós tiver que passar por tal situação, lembremos do Salmo 88, na qual Emã nos mostra com muita fé a continuarmos rezando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.